E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje sobre React, eu vou começar a falar um pouquinho sobre JSX, certo? JSX é uma linguagem usada em conjunto com o React para gerar, né, as nossas interfaces, gerar elementos do React, tá? A gente já vai entrar nesse assunto, mas antes disso, eu quero mostrar para vocês a forma como a gente vai seguir nas próximas aulas e nos exemplos, tá? Eu criei para vocês, pessoal, um repositório aqui no GitHub, tá? Esse repositório está no endereço aqui github.com/ifsp-caraguatatuba/react-intro, certo? Nesse repositório, pessoal, eu vou colocar todo o código aí necessário para vocês acompanharem esses vídeos, né? E também o código desenvolvido aí durante as aulas, né? Desenvolvido durante os vídeos, tá? Então aqui, por enquanto, ele está aqui numa versão bem inicial, acabei de postar, certo? Que eu vou pedir para vocês? Para acompanhar esse vídeo, vocês vão vir aqui ó, em Code, né? E aqui você tem essa opção Download Zip, onde vocês podem baixar todo o código que está aqui nesse repositório, certo? Nessa versão. Ou para quem já tiver alguma experiência aí com Git, quiser clonar esse repositório, também é possível, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse momento, tá? Quem não souber clonar, pode usar essa opção aqui, Download Zip, que ele vai baixar aqui um arquivo, ó, ele baixou aqui esse arquivo zip, e aqui dentro a gente tem todo o código desse repositório. Então aqui eu tenho essas duas pastas, .vscode e modelo, tenho esses dois arquivos aqui, editor config e readme, tá? Mas o que interessa para a gente aqui, nesse momento, é o que está aqui dentro de modelo, tá? Que é esse arquivo aqui, index.html, e esse arquivinho app.jsx, tá? Eu vou mostrar aí os exemplos para vocês usando esses dois arquivos como base. Então vocês baixem aqui esse arquivo zip, descompactem e aí vocês vão abrir, tá? Essa pastinha aqui no Visual Studio Code, tudo bem? Outro detalhe importante aqui é que quando vocês abrirem essa pasta no Visual Studio Code, ela já está aberta aqui, tá? O Visual Studio Code talvez diga para vocês aí que tem algumas extensões recomendadas por essa pasta. Tá? Vocês têm que abrir, no caso, a pasta React Intro, tá? Essas extensões, pessoal, são duas extensões que eu defini aqui, que é o Live Server, que a gente já conhece, e o editor config, tá? São duas extensões que eu já tenho instaladas aqui. Elas são só para facilitar um pouquinho aí o processo de desenvolvimento. O Live Server é aquela que vocês já conhecem, né? Para abrir os arquivos HTML, exibir as páginas no navegador e atualizando automaticamente conforme a gente salva as páginas, tá? E o editor config são algumas configurações aí para o Visual Studio Code, tá? No caso, tamanho das tabulações, tipo do caractere nova linha, algumas coisas que facilitam aí só para a gente não ter problemas durante a formatação do código, esse tipo de coisa, tá? Vocês não têm aí essa pasta JSX introdução. Essa pasta eu acabei de criar, tá? Então, provavelmente ela ainda não vai estar aí no repositório para vocês, ou talvez na hora que eu postar esse vídeo eu até já tenha mandado ela para o repositório também, mas ela é só uma cópia aqui do modelo, e é dentro dessa cópia aqui que eu vou dar os exemplos da aula de hoje, tá? Então, estou abrindo aqui o arquivo index.html, vou falar rapidamente sobre ele para vocês, mas acredito que vocês já conheçam essa estrutura aqui, tá? E falar sobre esse outro arquivo app.jsx. Sobre o arquivo HTML, sobre o arquivo index.html, vocês vão ver aqui, pessoal, que nós temos aqui uma div com esse ID app e todos os componentes, os elementos do React que nós formos desenvolvendo, eles vão ser exibidos aqui dentro dessa div, tá? A gente tem aqui as tags script do React DOM, né, que a gente já falou nas últimas aulas, e do Babel, tá? Essas três aqui a gente já falou sobre elas nas últimas aulas. A única diferença das últimas aulas para cá, pessoal, é que ao invés de deixar elas aqui dentro da tag head, né, do cabeçalho, eu trouxe elas aqui para o final do body, tá? Para quê? Isso aqui facilita, né, para o navegador saber
que ele só deve carregar esses scripts depois que ele já tiver carregado a página, tá? Tem essa outra instruçãozinha aqui chamada defer, que serve para a mesma coisa, mas nem todos os navegadores suportam, né, esse atributo defer. Então a gente coloca aqui no final só para ficar na prática dessa forma, né? Primeiro ele vai carregar a página, depois os scripts. E outra diferença aqui, pessoal, é que ao invés de criar, né, o nosso código do React diretamente aqui no arquivo HTML, eu inseri uma outra tag script, tá? Apontando para esse arquivo chamado app.jsx. Essa tag script ela é do tipo text Babel, ou seja, ela vai ser processada pelo Babel, né, antes do navegador processar, tá? E é nesse arquivo que a gente vai trabalhar. Eu fiz isso mais para separar, né, o HTML do código JavaScript, né, do código JSX, para não dar tanta confusão, tudo bem? Então, para não ter o script aqui dentro da página, né, e a gente ficar editando aqui e correr risco aí de repente apagar alguma parte da página, alguma coisa do tipo, a gente vai deixar o código JavaScript, o código JSX, num arquivo separado, que é esse aqui, tá? Mas é exatamente como se o conteúdo daquele arquivo estivesse aqui, tudo bem? Bom, vocês vão ver também que eu já tenho alguma coisa aqui nesse arquivo JSX, certo? Esse arquivo, pessoal, é uma cópia, né, ali do modelo. Vocês vão copiar esse arquivo modelo aqui, né? Na verdade está um pouquinho diferente, que eu já tinha feito algumas mudanças aqui, alguns testes, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Eu vou até recopiar aqui para ficar um pouquinho mais claro, para a gente não ter diferenças e sair todos do mesmo ponto. Deixa eu apagar esse arquivo, tá? Vocês não precisam seguir isso aqui é só porque eu já tinha modificado esse arquivo e eu quero deixar ele da mesma forma que o arquivo que vocês têm aí, tá? Então é a partir daqui que a gente vai trabalhar, tá? Aqui, pessoal, eu já defini uma funçãozinha aqui que retorna, né, um elemento do React, esse meu primeiro componente, tá? E aqui embaixo eu tenho o código para exibir esse componente app dentro da nossa página. Então eu tenho o código aqui que vai buscar, né, uma referência lá para aquela minha div chamada app. Eu tenho o código aqui que cria o elemento do React a partir dessa função, tá? E eu tenho o código aqui que exibe, né, que renderiza esse elemento do React dentro da nossa div. Tudo bem? Então, bem parecido com o que a gente já fez até agora, tá? A gente vai seguir a partir daqui para falar sobre JSX. Então, pessoal, para que esse vídeo, né, eu já fiz aí uma introdução um pouquinho longa, para que não fique muito longo, eu vou simplesmente falar um pouquinho aqui o que é o JSX, né? E nos próximos vídeos a gente vai ver ele aí em mais detalhes, tá? Então, JSX, pessoal, aqui dentro desse arquivo é esse código aqui, ó, que está sendo retornado pela função, que parece um código HTML, né? Muito parecido com HTML, e isso pode ser até um motivo de confusão, porque JSX e HTML eles são muito parecidos, mas tem diferenças aí importantes, tá? Um código HTML não é um código JSX válido, não necessariamente. A gente pode ter atributos, propriedades dos elementos ali que o JSX não vai reconhecer. E o código JSX também não é um código HTML válido, tem diferenças, tá? E a gente vai ver um pouquinho quais são essas diferenças. Então, o que esse código aqui faz, pessoal? Ele simplesmente, né? Aqui eu estou mandando ele renderizar esse elemento, e o que esse elemento faz? Ele só cria esse elemento H1 com o texto meu primeiro componente, tá? Eu já deixei ele aberto aqui no Chrome, mas é isso aqui, ó. Vocês vão ver que ele está até com um estilo aqui um pouquinho diferente, né? Porque eu também adicionei lá no meu HTML o Bootstrap, né? Um framework CSS. Mas também vamos deixar isso de lado por enquanto. Mas é isso aqui, ó. Aqui a gente tem um elemento H1 que está sendo exibido pelo React, tá? É isso que o JSX faz. Depois a gente vai ver que, como eu disse, JSX e HTML são coisas diferentes. Por quê? Porque o JSX
tem outras capacidades, né? O JSX, na verdade, ele está muito mais próximo do JavaScript do que do HTML, apesar de ser sintaticamente ali parecido com HTML, né? Visualmente parecido com HTML, ele tem mais características de uma linguagem de programação, como JavaScript, do que características de uma linguagem de marcação, como HTML, tá? E o que é o JSX para o React, pessoal? Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, quando a gente vai usar o JSX, né, nós temos que incluir aqui no HTML essa biblioteca Babel. Tá? O que é o Babel? O Babel ele é um transpilador. Ele vai pegar um código JSX e transformar num código JavaScript válido. Tá? Por isso a gente tem que usar esse type text Babel aqui, para que o navegador não tente interpretar o conteúdo desse arquivo app.jsx como código JavaScript. Primeiro, o Babel tem que interpretar esse código JSX, transformar em JavaScript e aí o Babel entrega para o navegador processar esse JavaScript, tá? Então, o navegador não conseguiria ler esse código, processar esse código corretamente. Isso tem que ser feito pelo Babel. E o que o Babel faz, pessoal? O Babel, no final das contas, ele simplesmente pega cada elemento do JSX e transforma numa chamada desse tipo aqui, ó, React Create Element alguma coisa, tá? Então, para a gente não ter que ficar escrevendo aqui React, criar elemento tal, a gente pode usar o JSX e o Babel transforma o JSX nisso aqui, tá? Eu vou mostrar isso na prática para vocês, como funciona. Olha, a gente vai vir aqui no site da Babel e aqui, pessoal, a gente tem uma ferramenta que transpila, né, faz a transpilação em tempo real. Bom, aqui ó, eu vou criar primeiro uma div, tá? O que eu tenho aqui do lado esquerdo é código JSX e o que está aqui do lado direito é o código transpilado, né, em JavaScript. Então, eu vou criar uma div, abrir e fechar uma div, e vocês vão ver que o Babel faz é criar aqui uma chamada para React, criar elemento do tipo div e com esse null aqui como segundo parâmetro. Agora vamos tentar colocar aqui um oi aqui dentro, um texto. Ó, vocês vão ver que o que ele faz é colocar um terceiro parâmetro, que é um texto escrito oi, certo? Bom, mas e se dentro da minha div eu tivesse aqui, por exemplo, um título, um H1? Vou criar aqui então meu H1 título barra H1 para fechar. Vocês vão ver que o que o Babel faz, ó, é fazer uma chamada para o create element com um elemento do tipo div e aqui dentro fazer uma chamada, né, naquele terceiro parâmetro, ao invés de ser o texto oi, ele vai fazer uma outra chamada para criar elemento, passando dessa vez o elemento H1 e aí como terceiro parâmetro título. E vocês vão ver que se eu for inserindo aqui, ó, por exemplo, eu vou criar aqui uma UL, né, que seria uma lista não ordenada. O que ele vai fazendo é simplesmente, ó, novas chamadas para criar elemento. Aqui dentro eu vou fazer um LI. Vou colocar aqui elemento 1 barra LI e o que ele faz é novas chamadas. Então, assim, o JSX ele facilita a nossa vida porque a gente pode escrever, né, criar a nossa interface com os elementos do React usando um código muito similar ao HTML. Tá? E ele vai fazer, o Babel, né, no caso, vai fazer a transformação desse código em chamadas para o React para criar os elementos do React. Tá? Pensa só, olha a diferença, né? Olha o tanto de código que eu tenho aqui e o tanto de código que eu tenho aqui. E fora que esse código aqui rapidamente vai ficando complicado, porque a gente tem uma chamada para criar elemento dentro do outro criar elemento, isso aqui vira um rolo. Então o JSX ele facilita bastante a nossa vida nesse ponto, tá? Por quê? Porque o React ele não vai saber interpretar o HTML, ele sabe interpretar as chamadas para o criar elemento. E o que o JSX faz é dar uma linguagem simples para poder fazer essas chamadas, certo? Então a gente tem aqui, ó, esse código seria, só para ficar claro aqui, eu vou fazer o seguinte, ao invés de retornar esse H1, eu vou fazer assim, ó, react.createElement
Esse elemento vai ser do tipo H1, o segundo parâmetro vai ser nulo, e o terceiro parâmetro é meu primeiro componente sem JSX. Vou salvar isso aqui e vocês vão ver que o resultado, ó, é bem parecido. Ele criou o H1 aqui, só que aqui eu não usei JSX, aqui eu usei a chamada para o react.createElement, certo? Então, o JSX permite que ao invés da gente escrever dessa maneira, a gente escreva dessa maneira, muito mais simples, certo? Então, espero que vocês tenham entendido o que é o JSX, para que serve o JSX, tá? O objetivo aí desse primeiro vídeo foi esse, e nos próximos vídeos a gente vai olhar aí para o JSX mais a fundo, tá? Ver quais são essas diferenças entre ele e o HTML, que eu falei que existem, tá? E são importantes, e ver o que a gente pode fazer com ele também, além do que o HTML faz. Então, até já, até o próximo vídeo.